Oi pessoal, eu sou o professor André Schaefer da UFFS Campus Erechim, da área de Informática e Estatística. Eu estou utilizando esse robozinho para algumas demonstrações e a que eu vou fazer agora é com relação a um algoritmo de inteligência artificial chamado Perceptron, que utiliza, é como se fosse uma mini rede neural, ou ainda poderia se dizer um neurônio artificial. Então ele tem condições de executar algumas tarefas simples de aprendizado. Ele está implementado no Arduino e quando carregado ele vem para uma dessas duas placas e é executado de maneira que, se ele estiver fazendo certo, ele vai acenar com o bracinho do robô aqui. E se ele entender que não era para fazer isso, e pode ser certo ou pode ser errado, ele não vai acenar. Para isso, para fazer esse teste, eu tenho 4 sensores de luminosidade, tenho uma lanterna aqui para ficar na frente deles, e eu vou estabelecer um padrão, ou seja, ele só deve acenar se a pilha estiver aqui na frente do último sensor. Eu poderia ter escolhido qualquer outro, vou escolher desse último sensor para demonstração, porque uma vez que ela esteja tapando esse último sensor, ele fica escuro e registra um valor bem mais alto, no caso, quando estiver com menos luminosidade do que os outros. E aí vamos ver se ele, a partir de quando, de qual momento, de qual iteração, a partir de que momento ele aprende e aí não mais erra, tanto para os outros quanto para esse daí. Eu tenho, aqui ele foi inicializado, eu tenho um aplicativo no telefone celular que inicia o processo. Ele está fazendo agora a apresentação do que ele vai fazer e eu vou confirmar através desses botões sim e não, se ele acertou ou se ele errou. Vou melhorar a iluminação aqui da... Acho que agora tá bom. Então, nesse caso, na primeira iteração, ele acenou quando a pilha estava tapando o último sensor, portanto ele fez correto. Eu vou trocar, vou colocar a pilha para cá. A gente pode ver que ele acenou também. Agora eu vou dizer para ele que não foi correto. Vou colocar a pilha na frente do outro sensor e vamos ir fazendo até quando ele acertar. Não errar mais. Foi correta porque ele não acenou. Tapar o próximo sensor. Não sei se está dando para ouvir, mas ele pergunta: minha atitude foi correta? Ou seja, permanecendo sem acenar, ou acenando, ele sempre pergunta se a atitude dele de ter feito aquilo foi correta. Nesse caso aqui ela foi correta também porque ele não acenou. Eu não preciso manter uma sequência com relação a tapar os sensores. Eu posso escolher de maneira aleatória. Foi correta. Inclusive tirar a pilha ou tapar todos. Ele só pode acenar quando eu tapar o último sensor. Foi correta. Ou mesmo tapando todos os sensores. Sim, ela foi correta. Vamos continuar de novo. Tapando o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante.
Por enquanto ele está entendendo que ele não deve acenar mais. Vamos ver agora na próxima. Portanto, agora ele tem que acenar. Talvez ele não acene e a gente vai corrigir ele. Não acenou. Vou dizer para ele que a atitude dele não foi correta. Agora ele começou a entender errado. Porque ele não deveria ter acenado, né? Vou dizer que não foi correta. Não pode acenar também. Sim, foi correta. Sim, foi correta. Sim, foi correta. Sim, foi correta. Vamos ver se ele começa a acertar. Tem que acenar agora. Acenou. Sim, foi correta. Vou voltar para cá. Pelos pesos que eu estou vendo... Pelos pesos que eu estou vendo que ele está estabelecendo para cada um dos sensores... Dá para se perceber nesse P3 igual a 2.6, sendo os outros negativos, que provavelmente ele não vai errar mais. Vamos continuar então. Foi correta também. Foi correta também. E aqui, se ele acenar de novo aqui, a gente já pode dar por encerrado, porque ele já aprendeu. Ele já entendeu que ele só pode acenar quando o último sensor estiver tapado. Foi correta também. Vou manter mais uma vez ali, só pra gente ver. Acenou também. Já aprendeu. Vamos tirar a pilha para fazer um teste aqui. Ele não pode acenar também. Foi correto. Então aqui a gente tem em praticamente 22 ou 20 iterações. Ele já entendeu, em 20 perguntas, né? Ele já entendeu o que ele deveria fazer. Eu vou reinicializar agora e vou fazer um desafio um pouco mais complicado para ele. Eu vou colocar duas pilhas tapando dois sensores quaisquer. A gente podia eleger possivelmente os dois sensores do meio, ou seja, nesse próximo desafio, quando as duas pilhas estiverem no meio, tapando os dois sensores do meio e só os dois sensores do meio, ele acena. Senão ele não deve acenar. Esse desafio já fica bem mais difícil considerando essa lógica do Perceptron. Eu vou reinicializar. A lógica é a mesma, todo funcionamento vai ser o mesmo. Então, vou pedir para iniciar o Perceptron. Ele vai fazer o enunciado de novo. Ele já está verificando. Realmente foi correto, porque eu não tinha nenhuma pilha tapando nenhum dos sensores e ele não acenou. Então eu vou dizer para ele que sim, foi correto. Vamos começar o treinamento então, a partir do zero.
Quando tem uma pilha, ele não deve acenar em nenhuma situação. O padrão que a gente está querendo que ele aprenda é que ele só acene quando as duas pilhas estiverem tapando os dois sensores do meio. Portanto, a atitude dele agora não foi correta. Vamos ir treinando. Com uma pilha, com duas pilhas, até que ele entenda. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi correta. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi correta. Posso colocar dois sensores tapados agora, quaisquer. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi correta. Só que agora os dois estão tapando os dois do meio. Vamos ver o que ele vai fazer. Minha atitude foi correta, sim ou não? Não foi correta. Vou ensinar ele aqui pela primeira vez, então, com relação a isso. Minha atitude foi correta, sim ou não? Também não foi correta porque ele acenou e não deveria ter acenado agora, afinal de contas, não são os dois do meio que estão tapados. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi correta. Vamos fazer essa combinação aqui agora. Minha atitude foi correta, sim ou não? Não foi correta, ele não deveria ter acenado. Vou tirar esse daqui de novo. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi correta. Acenou com uma pilha só. Minha atitude foi correta, sim ou não? Não, ela não foi correta. Essa aqui é a coisa que ele mais confunde, porque como ele deveria acenar somente com as duas pilhas tapando os dois sensores do meio, essa é a coisa que ele, com mais dificuldade ele aprende. No caso, ele acena quando apenas uma das pilhas está tapando um desses dois sensores do meio. Isso é o que ele mais demora para aprender. Portanto, aqui não foi correto também. Se subir, talvez funcione. Minha atitude foi correta, sim ou não? Foi. Só o 10. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi. Esse aqui não vai. Tá, eu acho que agora vai. Minha atitude foi correta, sim ou não? Bom, pessoal, eu acredito que agora, após quase uma hora, mais ou menos uma hora depois que iniciou o aprendizado, ele tenha chegado ao aprendizado, tenha aprendido o padrão que eu determinei, o que se manifesta na forma dos pesos dessas variáveis, que são os valores recebidos, captados pelos sensores de luminosidade. Nesse caso aqui eu tenho menos 35 para a variável 1, peso 1, né, o primeiro peso, P0, que eu chamo no programa, o segundo peso em 3.6 para a segunda variável, o terceiro peso em 10.4 e o quarto peso em menos 35.20, com um bias gerado partiu de 0.1 com uma taxa de aprendizado também igual a 0.1 e chegando o bias em menos 6.10. Vamos fazer uma última verificação então, para ver se realmente dá para se dizer que ele aprendeu. Começando com todos os sensores iluminados. Minha atitude foi correta, sim ou não? Sim, foi correta.
Estamos na iteração número 289 agora. Nenhum sensor iluminado. Foi correta? Sim ou não? Também foi correta. A pilha na frente do primeiro sensor apenas. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, também foi correta. Tapando o segundo sensor apenas. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, ela foi correta. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, ela foi correta. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, ela foi correta. Vamos para as combinações agora com duas pilhas. Os dois primeiros. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, o primeiro e o terceiro. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, foi correta, o primeiro e o quarto. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, foi correta. O segundo e o terceiro, agora estabeleci o meu padrão. Ele vai ter que acenar. Ok. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Foi correta. Coloquei o segundo e o quarto. Não pode acenar. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Sim, foi correta. E o terceiro e o quarto, ele também não pode acenar. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Foi correta. Portanto, ele só acena, vamos dizer aqui, 299 ou 280 tentativas depois, quando ele respeita o padrão que eu estabeleci, que eram as duas pilhas tapando os dois sensores do meio. O que, em favor do algoritmo, trata-se de uma exigência um pouquinho maior que foi feita sobre essa mini rede neural. No entanto, há que se considerar que os sensores de luminosidade nem sempre eles capturam precisamente a luminosidade. Isso pode alternar de 85, do número binário entre 0 e 1023, que o Arduino retorna na conversão para digital. Ele pode se manifestar como 85, como 80, como 75, como 90, muitas vezes, dependendo de alguns fatores elétricos envolvidos. Portanto, ele não é muito preciso. Se fossem entradas digitais, ativado, desativado, 1 e 0, possivelmente esse próprio algoritmo teria encontrado esse padrão muito antes. Agora eu vou pressionar um sim, vou fazer a última verificação e ele vai dar um tchauzinho para vocês. Vou dizer que a verificação anterior foi correta, então agora ele vai fazer mais uma no meio, então ele já vai aproveitar então para acenar e se despedindo então de vocês. Deu certo. Minha atitude foi correta? Sim ou não? Obrigado e até a próxima.